Olá, nós vamos dar início agora à resolução das questões da prova para agente estadual de trânsito do Detran de São Paulo, prova realizada agora no ano de 2013. Essa é a primeira aula e aqui nós temos a questão 31, que foi a primeira questão sobre legislação de trânsito das 22 que caíram nessa prova. A questão 31 diz o seguinte: o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, estabelece ordem de prevalência na sinalização. Assinale a alternativa que expressa essa hierarquia. Bom, ordem de prevalência na sinalização está se referindo à hierarquia, ou seja, qual sinalização está sobre a outra, qual está abaixo, como é que funciona isso? E isso pode ser observado no artigo 89 do Código de Trânsito Brasileiro. Eu vou responder aqui para vocês, depois a gente vai consultar lá no código o artigo 89 para dar um embasamento técnico para a resposta. Sempre nas minhas aulas eu procuro classificar essa hierarquia entre a sinalização em 4 tópicos. Primeiro, vem o agente de trânsito, ou as ordens do agente. Segundo, sinalização semafórica. Terceiro, demais sinais, sinalização de um modo geral. E por último, as normas de circulação, ou seja, normas. Repetindo, sempre nas minhas aulas eu digo, em primeiro lugar, na hierarquia, no topo da hierarquia, vem as ordens emanadas pelo agente. Em segundo, a sinalização semafórica. Em terceiro, outras sinalizações. E por fim, onde não existir nenhuma sinalização, entrariam as normas de circulação. Como é que funciona isso então? Ordens do agente em primeiro, né? Ordens do agente, semáforo, sinais e normas. Exatamente do jeito que eu passei para vocês. Primeiro agente, segundo semáforo, terceiro sinais, por último normas. Seria essa então a resposta? Acredito que sim. Vamos analisar as demais. Na letra B diz que, em primeiro, na hierarquia, vem os sinais. Não, sinais aqui está em terceiro. Então, elimina a letra B. A letra C começa dizendo que são as normas. Então, normas aqui está por último. Elimina a letra C. Na letra D diz normas também. Normas aqui está por último. Então, eliminado. E a letra E diz ordens do agente. Tudo bem. Sinais, não. Sinais vem em terceiro. Seria aqui em segundo semáforo. Então, aqui também está errado, eu posso eliminar a letra E. Com certeza, a resposta dessa questão é a alternativa A. Vamos agora conferir no código? Muito bem, aqui está o artigo 89 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz o seguinte: a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Primeiro, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Então, em primeiro, ordens do agente. Segundo, as indicações do semáforo, portanto, semáforo em segundo. Terceiro, as indicações dos sinais sobre as demais normas, ou seja, por último, entram as normas. Alternativa A, conforme mostrado aqui para vocês. Vamos então à próxima questão. Questão 32. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em... Isso aí pode ser encontrado no artigo 60 do Código de Trânsito Brasileiro. Em princípio, eu posso dizer para vocês que as vias elas são classificadas ou divididas em urbanas e rurais. As urbanas são 4, as rurais são 2. As vias urbanas são trânsito rápido, arterial, coletora e local. E as vias rurais, rodovias e estradas. Vamos então? Alternativa A diz urbanas, aí vem trânsito rápido, ok. Rodovias não são vias urbanas, rodovias são vias rurais. Posso eliminar aqui, letra A está fora. B, de novo, urbanas, trânsito rápido, arterial, passagens, não existe essa classificação de vias, pelo menos prevista pelo Código de Trânsito. Portanto, passagem aqui está fora, posso eliminar a letra B. Alternativa C,
As urbanas são trânsito rápido, coletora, servidão. Não conheço esse tipo de via, ou esse tipo de classificação de via previsto dentro do CTB. Está fora, alternativa C eliminada. Alternativa D. As urbanas são trânsito rápido, arterial, coletora e local. Ótimo. E as rurais? Rodovias e estradas. Sem dúvida alguma, essa é a resposta. Alternativa D, resposta da questão 32. E a alternativa E diz, as urbanas são trânsito rápido, arterial, rodovias. Não, rodovias são vias rurais. Muita gente confunde isso. Ah, mas rodovia, via rural, ela é asfaltada, como é que pode ser uma via rural? Gente, via rural porque está fora do perímetro urbano. Você não pode se prender àquela ideia de que via rural são somente as vias que não têm pavimentação. Não é isso. Uma rodovia tem pavimentação, todavia ela está fora do perímetro urbano. No entanto, ela é uma via rural. Uma via rural pavimentada, mas é uma via rural. A alternativa E está eliminada. Eu disse que isso pode ser encontrado no artigo 60 do Código de Trânsito. Então vamos lá, vamos conferir. Vejamos então. Artigo 60 do Código de Trânsito Brasileiro diz: as vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em vias urbanas e vias rurais. As urbanas são 4: trânsito rápido, arterial, coletora e local. E as rurais? Rodovias e estradas. Portanto, conforme mostrado para vocês, alternativa D, a resposta da questão 32. Vamos então à questão 33. A velocidade mínima permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro nas vias é... Bom, isso aí pode ser encontrado no artigo 62 do Código de Trânsito Brasileiro. É uma questão relativamente fácil, mas nós vamos lá fazer a consulta para ter certeza, para ter embasamento técnico. Tem gente aí pensando em fazer alguns recursos e nós vamos mostrar aqui o respaldo legal para cada uma dessas questões e suas respectivas respostas. A velocidade mínima permitida numa via equivale à metade da máxima. Então, 70% não é a metade da máxima. A alternativa A é eliminada. Da mesma forma aqui, nós temos 60%, está eliminado. Aqui de novo, 60% eliminado. Já de cara eliminamos 3 alternativas. Sobraram então B e E. Vamos analisar? A alternativa B diz a metade da máxima, tudo bem. Respeitadas as condições da via e do trânsito. Quer dizer que eu tenho que preservar a metade da máxima e ainda observar as condições da via e do trânsito? Claro, com certeza. Eu não posso simplesmente imprimir uma velocidade e trabalhar dentro dessa velocidade independentemente de qualquer outra condição. Não pode ser assim. Então, certamente, a resposta será a letra B. Vamos analisar também a letra E. Diz que é a metade da máxima, independentemente das condições da via ou do trânsito. Não concordo. Claro que as condições da via e do trânsito são fatores a serem levados em conta. Nós não podemos ignorar isso. Então, a alternativa E pode ser eliminada. Ficamos, então, com a resposta B na questão 33. Vamos ao código? Muito bem, aqui estamos. Artigo 62 do Código de Trânsito. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. Ou seja, nós devemos observar como velocidade mínima a metade da máxima estabelecida. Ou seja, se a máxima é 100 por hora, a mínima é 50. Mas devemos também observar as condições operacionais do trânsito e da via. Portanto, questão respondida, questão respaldada na legislação, não cabe recurso, a resposta realmente é a letra B de bola. Questão 34. De acordo com o artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro, os veículos se classificam quanto? Vejamos. Nesse caso, dispensa apresentar que é no artigo 96, eu estou sempre falando aqui em cada questão qual é o artigo que vocês vão buscar embasamento. Aqui a questão já apontou, artigo 96. E uma questão também relativamente fácil. Os veículos se classificam de 3 formas: tração,
espécie e categoria. Isso é decorar mesmo, facinho, não tem jeito de errar. Então vejamos, classificam-se quanto ao gênero? Claro que não, isso aqui não existe, a alternativa A está fora. De novo aqui, gênero, isso não existe, B de bola, fora. Espécie, categoria e quanto à finalidade? Não, finalidade não, C está fora. E a alternativa D, quanto à atração, quanto ao gênero de novo. Gostaram aqui do gênero nessa questão, né? Facilitou bem a vida do pessoal. Alternativa D de dado, fora. E a alternativa E diz, quanto à atração, ótimo, espécie e categoria. Perfeito. Essa é a resposta da questão 34. Também corresponde com o gabarito oficial. Vamos lá no Código de Trânsito buscar o embasamento para isso. Está aqui, Código de Trânsito, capítulo 9, que fala sobre os veículos. Seção 1, disposições gerais. Artigo 96. Os veículos classificam-se em, no item 1, tração, no item 2, espécie e no item 3, aqui embaixo, categoria. Tração, espécie e categoria. O que tem entre um item e o outro são subclassificações. Mas entendam isso. Os veículos têm classificação quanto à sua espécie, é o que está no item 1, tração é o que está no item 2 e categoria, que é o que está no item 3. Voltamos então aqui à questão 34. A resposta alternativa é. Questão 35. Quanto à espécie, um ônibus é um veículo? Reticência, está querendo saber. Completa aqui para mim, né? Quanto à espécie. Nós falamos que os veículos são classificados quanto à espécie, tração e categoria. Então aqui ele já entrou naquela subclassificação, ou aquelas subclassificações que tem dentro de cada um daqueles itens que eu mostrei para vocês agora. Nós vamos voltar lá para ver. Mas espécie, um ônibus, ele classifica-se como misto. O que é um veículo misto? O veículo misto é um veículo que transporta carga e passageiros no mesmo compartimento. Um ônibus não tem essa finalidade. Ele tem o compartimento só para carga, que é o bagageiro dele. Portanto, a alternativa A está fora. Ele seria então um veículo especial? Não vejo o ônibus como um veículo especial, não. Veículo especial não se encaixa aqui dentro da classificação ônibus na classificação espécie. Vou eliminar a letra B. Ele é um veículo de passageiro? Claro, o ônibus é um veículo de passageiro. Ele tem características predominantes de veículo de passageiro. Pode ser letra C a resposta. Ele é um veículo de carga? Não. Veículo de carga? Não. Ele até tem sim o bagageiro, transporta carga, mas não é característica predominante carga. Ônibus não é veículo de carga. Um caminhão é um veículo de carga, um ônibus não. E ele é um veículo de tração? O veículo de tração, quando referido à espécie, é um veículo que serve para tracionar outro veículo, puxar outro veículo. Imaginem, um veículo que puxa o outro, um veículo que traciona outro veículo. Então, a espécie dele é um veículo de tração. Eu até colocaria aqui um veículo de tracionamento, ficaria mais fácil de compreender. Mas não é assim que o código menciona. Então, ele colocou lá tração, e é assim que nós devemos observar. Mas não é, o ônibus não é um veículo de tração, a alternativa é. Está fora, com certeza, a resposta é letra C, e é essa mesma a resposta do gabarito oficial. Vamos lá no código para conferir. Muito bem, voltamos aqui no artigo 96 do código, que fala da classificação de veículos, e lá a questão disse quanto à espécie, o ônibus se classifica como. Então, o item 1 fala da tração, o item 2, cadê? Está aqui, fala da espécie. Então, quanto à espécie, o ônibus se classifica como? Vamos lá. De passageiros, tem bicicleta, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, micro-ônibus e ônibus. Opa, está aqui no item 9. Ele é um veículo de passageiros, o ônibus. Voltamos lá. A resposta, de passageiros. Então, embasado dentro do código, este é o gabarito oficial, essa é a resposta, não cabe recurso mesmo. Questão 36. Os sinais de trânsito, de acordo com o artigo 87 do CTB, classificam-se em
verticais, horizontais e quais outros? É isso que a questão pede. Os sinais de trânsito, conforme o artigo 87 do CTB, classificam-se como? É decorar. Verticais, horizontais, gestuais, luminosos, sonoros e dispositivos auxiliares. Eu decorei assim, são esses 6. Lá na resolução 160.160 do CONTRAN, ainda fala dos sinais de obras, certo? Então seriam 7, mas vejam, aqui não falou resolução do CONTRAN, falou artigo 87 do CTB. Se fosse pela resolução 160, eu ainda colocaria os sinais de obras. Mas aqui não, aqui está falando do artigo 87 do CTB, foi específico. Então são 6. Verticais, que são as placas, horizontais, que é aquela pintura, né, no pavimento. Aí vem perpendiculares, não existe essa classificação de sinalização no artigo 87, posso eliminar. Perpendiculares, de novo, olha, eliminado. Dispositivos auxiliares tem, luminosos tem, sonoros tem, gestos tem. Dispositivos auxiliares, qualquer dispositivo que venha para auxiliar na sinalização do trânsito. Existe sim essa classificação, eu vou mostrar para vocês lá no artigo 87 daqui a pouco. Luminoso, o semáforo é um exemplo de sinalização luminosa. Sonoro, os silvos do agente, o apito que o agente executa no trânsito. E gestos, também, gestos executados pelo agente ou até pelo condutor. Então existem esses 4, mais o vertical e horizontal. 6, a resposta com certeza é a letra C. Por que não é a letra D? Luminoso sim, sonoro sim, gestos sim, orientação não. Ô Ronaldo, mas a sinalização de trânsito não tem a função de orientação? Aqui não está falando de função, está falando de classificação. Classificam-se em. Ok? Então, orientação está fora. Dispositivos auxiliares tem, luminosos tem, sonoros tem, orientação. De novo. Então, a alternativa é fora. Vamos ao código. Está aqui, artigo 87 do Código de Trânsito. Os sinais de trânsito classificam-se em verticais e horizontais, que são os 2 que foram dados pela questão. E depois, quais são os outros 4 para complementar? Dispositivos auxiliares, luminosos, sonoros e gestos executados pelo agente ou pelo condutor. Verticais, horizontais, dispositivos auxiliares, luminosos, sonoros e gestos. Vamos lá? Verticais, horizontais, dispositivos auxiliares, luminosos, sonoros e gestos. Está inclusive na mesma ordem que foi mostrado lá no artigo 87. Então, sem dúvida, sem recurso, questão 36, alternativa C, a resposta. Questão 37 e a última dessa aula. Nós vamos interromper para depois voltar. Questão 37. Espaço livre destinado pela municipalidade à circulação. Olha, circulação, parada ou estacionamento de veículos ou a circulação de pedestres. Que lugar é esse? Então aqui reticências, né? Para você completar. Que espaço livre destinado pelo município à circulação, parada, estacionamento de veículos ou circulação de pedestres é esse? É a rua? Ah, pode ser. Na rua eu posso circular, eu posso parar, estacionar, circulação de pedestres? Não, mas não é a rua, não. E eu vou dizer onde é que vocês vão encontrar essa resposta. Está no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Aí, ó. Quem achou que não fosse cair nada sobre o anexo 1, que definição ali de alguns termos, nesse caso aqui se deu mal. O termo exigido aqui pela questão, com certeza diz respeito a logradouro público, que é toda a área pública aberta à circulação. Então, a alternativa D é a resposta. Eu vou lá no anexo 1 do Código de Trânsito para mostrar para vocês o que é logradouro público, justificando a alternativa D. Vamos nela? Está aqui, logradouro público, espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos, à circulação de pedestres, tais como calçadas, parques, áreas de lazer e calçadões. Esse finalzinho aqui não caiu em nenhuma das alternativas, mas o resto caiu de cor. Do jeito que está aqui, caiu na questão. Isso aqui é o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, está junto com o código. Observe que aqui tem a definição de vários termos, o que é infração, o que é interseção, o que é interrupção de marcha, o que é licenciamento, o que é logradouro público, o que é lotação, o que é lote lindeiro, o que é luz alta, luz baixa, luz de freio, luz indicador de direção. Tem tudo aqui no anexo 1. Inclusive é muito interessante esse anexo 1.
ele acaba nos dando a real ideia de vários termos aí que até então para a gente eram considerados como estranhos. Eu vou fazer alguns desafios aqui para vocês. Procurem aí qual a diferença entre trânsito e tráfego. Qual a diferença entre calçada e passeio. Tá vendo? Então isso aí são coisas que o anexo 1 vai mostrar para vocês. Voltamos lá então na questão. Está aqui, espaço livre destinado pela municipalidade é o logradouro público. Com isso, nós concluímos aqui essa primeira aula. Voltamos dentro de alguns instantes com a continuidade das resoluções de questões dessa prova de agente de trânsito do Detran de São Paulo do ano de 2013. Até daqui a pouco.